No final, a voz de Balinda estava sufocada por soluços. Lei Lin olhou como Balinda estava falando em sua voz chorosa, e ficou sem fala. Tudo bem, eu não achei que minha atuação teria um efeito tão grande. As sugestões mentais a afetaram muito profundamente. No entanto, o que ele precisava agora era ser discreto, e ele não poderia estar junto com Balinda e trazer problemas para si mesmo. A beleza das duas irmãs seria uma fonte de caos em qualquer lugar. Sabendo disso, como poderia Lei Lin se colocar em perigo? Torne-se mercenários? Ah, como poderíamos pagar o aluguel e os preços da cidade sagrada? Particularmente com a família Stewart, você não pode simplesmente se afastar deles só porque você quer. Contra esta família que estendeu seus tentáculos em todos os cantos da cidade santa, o que você pode fazer? Lei Lin só poderia desempenhar o papel de realista e atacar Balinda com frieza. Nick, você mudou. Você não era assim antes. As palavras insensíveis deixaram Balinda um pouco sem graça, e ela olhou para Lei Lin com uma expressão bastante tola. Eu não mudei, só aceitei a realidade. Lei Lin pareceu acenar com a mão impaciente. Também começou a tossir violentamente ao mesmo tempo. Não. Balinda deu um passo à frente e afastou diretamente a palma de Lei Lin, e finalmente viu o sangue que Lei Lin havia cuspido. Sua força de vida. Como isso poderia se tornar tão fraco? E por que você tem todos esses sintomas? O que aconteceu com sua força? Desapareceu? A força vital de Lei Lin estava degenerando continuamente e, embora sua aparência fosse a mesma de antes, sua vitalidade era constantemente aniquilada. Comparado com antes, era como a diferença entre uma vela e uma tocha. É um ferimento antigo de aventuras passadas, não é nada quanto a isso. Lei Lin não tentou escondê-lo e também não pôde mais ser ocultado. Essa foi a razão pela qual ele fez o melhor que pôde para evitar o conflito. Com a sua força em declínio, a provocação impiedosa de poderes formidáveis só poderia ser descrita como tola. Eu sabia. Você estava com medo. Com medo de me sobrecarregar. E Sofia, pelo contrário, a condição de Lei Lin fez Balinda aparentemente juntar os pontos. Você tem medo de se tornar um fardo para mim? Não importa, eu certamente posso curar você. Balinda olhou profundamente nos olhos de Lei Lin, sua figura desaparecendo no luar. Lei Lin ficou ali um pouco sem fala. Ela realmente pensou em alguma coisa? Embora não seja bem o caso. No entanto, se Balinda quisesse pensar assim, não lhe pareceria prejudicial. Lei Lin pensou um pouco, mas não pretendia se expor. Agora, talvez depois do rei soberano da aparência da glutonaria de hoje, a estrutura da cidade sagrada provavelmente tenha mudado dramaticamente. Depois que Balinda partiu, Lei Lin pegou seu sprinkler novamente e atentamente cuidou da brotação atira em seu canteiro de flores. Sua expressão era pacífica e serena, e ele parecia não ter nada a ver com o mundo exterior. Na verdade, esse era realmente o caso. No segundo dia, junto com o Agnes altamente ferido voltando para casa, uma notícia ainda mais aterrorizante veio sobre feras loucas contaminadas pela glutonaria apareceram perto da cidade sagrada. Mesmo que Asnak Viúva já tivesse descoberto isso e realizado sua purificação, com a interrupção de Belzebu, seus esquemas claramente não poderiam ter sucesso. No entanto, sua purificação anterior ainda teve alguns efeitos. No mínimo, a Ignis ainda conseguiu manter sua vida, mas ela sofreu ferimentos graves, que encheram muitos guardas de serpentes com medo sem fim. Segundo o relatório da Ignis, um grupo de serpentes gigantes contaminadas pela gula já invadiu a cidade sagrada. O vizinho meio-cobra sofreu enormes perdas. Todos os membros do pelotão que estava com ela, infelizmente, pereceram, e até seus cadáveres foram engolidos por aquelas feras insaciáveis, até que não restou mais nada. Afinal, em comparação com a comida comum, a carne de cobra de uma espécie superior era abundante em energia, especialmente aquelas cobras que eram de alto nível.
foi ainda mais fácil para eles se tornarem alvos dos animais glutões bestas glutões. Esta descrição tinha vindo de Agnes, e foi muito rapidamente adotada para distingui-los de outras espécies de serpentes gigantes. Não importava que criatura fosse, uma vez que estivesse contaminada pelo poder da gula, entraria no horrível estado de fome onde não se importava com o que comia. Eles todos chamavam bestas gulosas. A Cidade Santa e a família Stewart deram grande importância a este relatório. Eles prepararam os soldados de defesa da cidade e um grande número de reservas. Eles declararam que a Cidade Santa estava impondo a lei marcial, e até liberaram um grande número de tarefas para mercenários e aventureiros atacarem as gulosas bestas que invadiam a cidade sagrada. Em pouco tempo, as planícies da serpente pareciam ondular imprevisivelmente com a atividade, e essa cena caótica parecia se espalhar incessantemente no continente das granizas. O que os cidadãos comuns da Cidade Santa não sabiam era que essa situação continuaria por muito tempo. Além disso, em um curto espaço de tempo, as bestas gulosas substituiriam todas as calamidades naturais e provocadas pelo homem, tornando-se a principal ameaça à sua sobrevivência. O tempo parecia passar num instante, e um ano se passou antes que ele percebesse. Irmão Nick. Sofia está aqui para te ver parecendo uma balinda mais nova. Sofia empurrou a porta e entrou. Ela usava uma roupa de caça e parecia muito exuberante e heróica, transbordando com a vitalidade da juventude. Olhando para ela, Leilin sentiu um pouco de inveja. Você veio, Sofia. Leilin sorriu e cumprimentou-a, abanando a cabeça. Embora ele tivesse chegado a um entendimento tácito com Balinda, Sofia claramente não sabia muito. Não só isso, nem Leilin ou Balinda poderiam dizer isso a ela, porque com sua inteligência era impossível manter segredos. Como resultado, apesar de Balinda ter cortado o caminho para a casa de Leilin, Sofia ainda se lembrava do irmão Nick e vinha de tempos em tempos. Irmão Nick, você não se recuperou da sua doença? Sofia se aproximou de Leilin, com preocupação óbvia em seus olhos. Agora era possível dizer que Leilin estava além de economizar. Embora sua aparência não tivesse mudado muito, rugas haviam aparecido em sua testa e nas costas de suas mãos. A força vital de seu corpo desapareceu continuamente, dando conta de quão fraco ele era. Tosse. Está tudo bem. Tosse. Leilin tirou um lenço branco e cobriu os lábios. As costas que eram tão altas e retas no passado pareciam ter ficado um pouco curvadas. Já se tornou assim. Como você pode dizer que está tudo bem? A primavera da vida que a irmã mais velha Balinda me pediu para trazer da última vez, você está usando. Eu tenho. Leilin sorriu e pegou o seu sprinkler. Uma água de nascente branca leitosa com uma rica fragrância foi derramada no solo. Os brotos de brotação no canteiro de flores, antes de agora se tornar uma pequena árvore, as folhas verdejantes e brilhantes pareciam ainda mais cheias de vitalidade depois de serem regadas. Oh! Esta pequena árvore cresceu inesperadamente tão alta. Sofia ficou um pouco surpresa, só. Irmão Nick, por que você está dando o remédio para a pequena árvore? Também está doente. Não. Para ser honesto, isso precisa mais do que eu. Leilin tinha uma expressão profunda em seus olhos, mas não continuou sua explicação. Em vez disso, ele pegou uma pequena enxada de jardinagem e lentamente arou a terra e removeu as ervas daninhas, assim como um jardineiro sério. Sofia parecia muito familiar com o comportamento de Leilin, e imediatamente sentou ao seu lado e começou a falar para si mesma. Recentemente, o Calamity of Gluttony ficou ainda mais sério. A irmã Agnes disse que muitos esquadrões da guarnição sofreram pesadas baixas, e a linha de frente alcançou o Crescent Moon Lakeside por um tempo, o que não está longe da cidade sagrada. Ainda há muitas serpentes gigantes que foram contaminadas, e até mesmo as 6 famílias da serpente não podem escapar.
Mais da metade das planícies da serpente são agora ocupadas por animais glutões. Toda a planície da serpente já não tem muitos lugares para morar e, recentemente, até mesmo muitos moradores da Cidade Santa estão começando a fugir, o que complica as coisas para a irmã Agnes. E irmã Balinda, ela recentemente continua aceitando missões. É dito que ela está pensando em trocar para o cristal de luz sagrada da mais alta categoria, e para pegá-lo ela assumiu uma missão muito perigosa e partirá amanhã. A mão de Leilin parou um pouco, mas continuou a se mexer. Ele podia entender um pouco a situação atual de Balinda. Ela parecia aceitar as missões da cidade sagrada sem parar, e trocou suas contribuições por materiais cheios de força vital, depois os enviou secretamente para ele. Essas coisas eram quase inúteis para ele, caso contrário, com os métodos de Leilin, ele não precisaria continuar vivendo em reclusão aqui. O cristal da luz sagrada. Leil balançou a cabeça. Esse tipo de cristal da vida era cheio de força vital e tinha bons efeitos na purificação e supressão de várias maldições. Dizia-se que era um material de grau de pico do Ail continente, e apesar de Balinda terça-feira 4 não é uma tarefa fácil. Um ponto ainda mais crucial era que esse material não seria de grande utilidade dada a sua condição atual, mas poderia ter um efeito ainda melhor sobre a semente da sabedoria Bang. Bang neste momento, um som áspero soou. Somos inspetores Leilin suspirou em reconhecimento e foi até a porta. Por favor, venha, senhores. Vendo um grande grupo de guardas grosseiramente, Sofia estendeu a língua. Há muita gente. Sofia não gosta deles. Até mais, irmão Nick. A jovem se preparou para se despedir e foi embora, e logo depois os guardas fizeram o mesmo, explicando que não estavam absolutamente aqui para a inspeção, mas para servir de lembrete e advertência. Leilin só podia amargamente rir. Embora no espaço deste ano, tomando emprestado o nome da família Stewart Thomas o salvasse de muitos problemas, Sofia ainda era um problema enorme. Leilin já sentira que, quando Sofia vinha visitá-lo com mais frequência, Thomas tinha a tendência de se tornar ainda mais impaciente. Como está Balinda cuidando da irmã? Leilin, sem ajuda, massageou as têmporas. Ele tinha um sentimento muito ruim de que, se o vago afeto de Sofia por ele fosse descoberto, o bom relacionamento que ele tinha com Thomas teria desaparecido para sempre. Ele já falhou em fechá-la depois de várias tentativas. Ele estava com medo de que sua posição voltasse à mente de Thomas, da ferramenta que ele estava atualmente para algo ao longo das linhas de um rival amoroso ou concorrente.